Boa noite, irmãos. Vamos dar início a mais um estudo bíblico baseado no ensino das bem-aventuranças em Mateus 5. Vamos fazer uma oração primeiro. Paizinho querido, muito obrigado, Senhor, por estarmos juntos neste estudo bíblico com a sua igreja. Deus, que ele possa servir de ensino, de vivência para nós. Em nome de Jesus que te pedimos. Amém. Já foi dito sobre as bem-aventuranças, e além das bem-aventuranças, o Senhor ensina no contexto imediato que nós somos luz e sal da terra, e que também o Senhor fala nesse contexto anterior do versículo 21, de que ele não veio anular a lei, mas pelo contrário, ele veio cumprir a lei. E o Senhor nos adverte que nós, como discípulos, nós que temos estas características que são atributos do nosso mestre, que ele descreve no Sermão do Monte, que também são atributos do discípulo do Senhor, e que nós temos que cumprir a lei, e que o Senhor deixa bem claro que esta lei é a lei de Moisés, porque ela é a lei de Deus, que Deus deu a Moisés. Mas o Senhor adverte que a nossa justiça, ela deve exceder a dos fariseus e a dos escribas e dos religiosos, ou seja, de que este exceder a justiça é que nós temos que cumprir a lei como a lei espiritual. E a partir do versículo 21 até o versículo 26, eu gostaria de ler com os irmãos. Nós vamos estar tratando, ele vai começar a falar aí sobre este cumprir a lei. O Senhor não só ele dá os atributos dos seus atributos, os atributos dos seus discípulos, que nós temos que ter, mas como ele fala, olha, o meu discípulo também tem que cumprir a lei. E ele vai começar a falar sobre a lei e sobre os mandamentos. Vocês ouviram o que foi dito a seus antepassados: não mate. Se cometer homicídio, estará sujeito a julgamento. Eu, porém, lhes digo que basta irar-se contra alguém para estar sujeito a julgamento. Quem xingar alguém de estúpido corre o risco de ser levado ao tribunal. Quem chamar alguém de louco corre o risco de ir para o inferno de fogo. Portanto, se você estiver apresentando uma oferta no altar do templo e se lembrar que alguém tem algo contra você, deixe sua oferta ali no altar, vá, reconcilie-se com a pessoa e então volte e apresente sua oferta. Quando você e seu adversário estiverem a caminho do tribunal, acertem logo suas diferenças. Do contrário, pode ser que o acusador o entregue ao juiz e o juiz a um oficial, e você será lançado na prisão. Eu lhe digo a verdade: você não será solto enquanto não tiver pago até o último centavo. Meus irmãos, o Senhor Jesus, ele já começa a falar aqui sobre o mandamento da lei. E o mandamento da lei aqui que é expresso é: não matarás. O Senhor Jesus, ele vai bem mais além. E a justiça dos fariseus, qual era? A justiça dos fariseus era o seguinte: se alguém matar, ele vai a julgamento e vai ser punido. Isso também é a nossa lei que nós vemos hoje em qualquer lugar, né? O nosso Código Penal está bem expresso: não matar. E se matar, vai a julgamento. Mas o Senhor Jesus, ele aqui está mostrando, olha,
A lei de Cristo vai muito mais além, ele coloca no mesmo parâmetro de que matar, ele é uma complexidade muito maior. E todos os judeus da época que Jesus, quando ele estava fazendo este ensinamento, ele tinha consciência deste mandamento da lei. Só ia a julgamento quem cometesse o homicídio. Mas Jesus está falando muito mais além, de que não matar vai muito mais além do que simplesmente cometer um homicídio. E é por isso que a gente vê nas Escrituras e o Senhor Jesus começa o ensinamento aqui: olha, vocês ouviram seus antepassados? Por quê? Porque a lei que é dada a Moisés, de que foi dita aos antepassados, de que ela foi passada de um para os outros, de que se matasse ia a julgamento. E o Senhor diz agora: eu porém vos digo, a lei do Senhor é espiritual, a lei de Moisés também é lei espiritual, e que eles entendiam de uma forma muito simplista. Ou seja, o Senhor Jesus aqui vai trabalhar com 3 sentidos, com 3 segmentos, de que irar-se, de que xingar e de que chamar o seu próximo, o seu amigo de louco, também tem o mesmo parâmetro de que cometer um homicídio. Ou seja, quem ter a ira no coração, quem alimentar esta ira e quem proferir palavras de ira, também será julgado pelo Senhor. É isso que o Senhor está falando. Olha, a justiça do meu discípulo, ela vai bem mais além do que a justiça dos religiosos desta época. E meus irmãos, se a gente for olhar, o Senhor Jesus está advertindo os seus discípulos de que a lei foi feita para cumprir, obedecer, é a lei espiritual. O que acontecia com os religiosos, com os fariseus, que eles trabalhavam a lei e sempre procuravam as suas entrelinhas para burlar a lei, para suprir os seus interesses. O Senhor Jesus chama a atenção, é por isso que nós temos que seguir. Quando ele fala que nós não devemos irar contra alguém, ou seja, alimentar esta mágoa no coração, porque isso aí é destrutivo para a pessoa da quem nós nos levantamos e para nós mesmos. A ira produz uma série de fatores negativos para o crente. E quantos crentes têm alimentado seus corações, têm se irado, têm causado uma confusão, não somente no seio da igreja, mas nos seus relacionamentos, não têm levado a sério que a ira é um pecado e que ela tem o mesmo peso do homicídio para Deus. Quando o crente se levanta contra o seu irmão, contra alguém, quanto o seu próximo, quanto até quem não é crente, ela produz estragos muito grandes, muitas vezes até por toda a vida. Quantas pessoas morrem por causa da ira, quantas pessoas são pessoas amarguradas por causa da ira, que não vivem a plenitude do Evangelho por causa da ira, vivem uma vida miserável por causa da ira. E o Senhor chama a atenção aqui dos seus discípulos neste ensinamento: olha, levem a sério, porque irar-se tem o mesmo peso de que matar. Não ire, coloque na presença de Deus a sua vida. Se você se levantar contra o seu irmão, busque o caminho do arrependimento, busque o caminho do perdão, porque o perdão é que traz cura. Mas o Senhor Jesus falou também: olha, proferir palavras, aqui a versão fala xingar, a atualizada vai trazer raca, ou
raça, em outra versão, era uma palavra dita para estúpido, para desprezo, né? Isso daí provavelmente é um segmento da ira, não somente irar-se contra alguém, mas também desfazer, desprezar. E quantos comportamentos destes, meus irmãos, a pessoa que alimenta a ira promove? Ela começa a desprezar, anular o outro, desfazer da pessoa, do seu relacionamento, fazer com que aquela pessoa seja desprezada por outros também. O Senhor Jesus está falando neste ensinamento que quando nós desprezamos por causa da amargura do nosso coração, nós estamos cometendo o mesmo pecado contra a lei do Senhor, que é o pecado do homicídio, de matar alguém. Você está matando esta pessoa no seu coração, você está matando esta pessoa nos seus relacionamentos. Quantos cônjuges, quantos casais chegam a este extremo de desprezar um ao outro, de desfazer um ao outro para os filhos? Olha, meu irmão e minha irmã, o Senhor Jesus está dizendo que isto é pecado, isto é contra a lei de Deus. Nós temos que olhar, a nossa justiça tem que exceder ao dos fariseus. Os fariseus, os religiosos, fizeram isso com o próprio mestre. Eles desprezaram, eles mataram Jesus em nome da própria lei, em nome do governo religioso, em nome do que era mais perfeito para o povo. E às vezes nós, em nome do nosso eu, da nossa família, da nossa reputação, nós temos feito isso, desprezado alguém. Mas nós temos que ter a consciência que o Senhor Jesus nos chama a atenção que desprezar é pecado. E o Senhor Jesus continua falando: olha, mas também quem chamar alguém de louco, na versão atualizada vai falar de tolo, mesma significação, corre o risco de ir para o inferno do fogo. Quando você despreza, quando você começa a proferir palavras para que esta pessoa caia em descrédito diante do seu mundo relacional. Todas estas demonstrações destes comportamentos parece que está muito perto da nossa vivência. Quem nunca passou por isso? Quem nunca vai passar por isso? Todos nós passamos por isso, passando por este tipo de intriga na nossa vida. Mas o Senhor Jesus nos ensina que nós temos obrigação de cumprir a lei do Senhor, porque a lei do Senhor é espiritual, é santa, é boa, é perfeita, como diz o apóstolo Paulo em Romanos. Ela não é simplesmente um escrito que Deus deu a Moisés, mas ela serve para os nossos dias e para a igreja do Senhor, sabendo que nós somos falhos e nós temos que reconhecer e recorrer ao nosso Senhor Jesus, que é o nosso intercessor. Quando nós falharmos, nós temos que recorrer a Jesus e pedir perdão dos nossos pecados e reatar os nossos relacionamentos. É o que ele vai continuar. O Senhor Jesus continua a partir do versículo 23, e Deus está tão preocupado conosco, meus irmãos, com cada um de nós, que no momento mais sagrado da nossa vida, o que tem de mais sagrado para nós? Cultuar a Deus, prestar um culto verdadeiro a Deus, de chegarmos à presença de Deus, de falarmos com o nosso Senhor, de dedicar a nossa expressão a Deus. Mas Deus é tão preocupado conosco, meus irmãos, que o Senhor Jesus deixou aqui descrito: olha, mesmo nesta hora mais sagrada que é o culto, mas se você tem um problema, que você desejou mal a alguém, se você está em desacordo com alguém, se você está em intriga com alguém, deixe a oferta no púlpito, deixa no altar, e vai lá e reate primeiro com o seu irmão.
E o Lloyd Jones, ele fala uma expressão bem clara assim, ele é bem aberto, ele fala: olha, se você não for lá e reatar a sua questão da sua ira com o seu irmão, seja lá com seu pai, com seu irmão, com seu vizinho ou com outra pessoa qualquer, se você não fizer isso, Deus não vai aceitar a sua oferta. Deus é tão preocupado conosco que Ele quer que você vá lá e faça as pazes e fique de boa com o seu irmão, com o seu próximo, com o seu parente, porque Deus quer que você tenha paz no seu coração e a pessoa que tem relacionamento com você também se sinta paz no seu coração. Não deixe para depois. Você tem que fazer isso daí de imediato. A chamada aqui é que é uma coisa imediata. Você tem que ir lá, deixa a tua oferta e corra atrás, e vai atrás desta pessoa. Seja você o ofendido ou o ofensor. Quem é discípulo do Senhor não tem esse princípio: não me ofendeu, ele que tem que vir. Não. Quem tem as qualidades, os atributos do mestre, é ele que procura. É ele que procura. É ele que é a parte interessada. Você sabe por quê? Porque tudo que nós fazemos é um culto a Deus. Todo o pecado é contra Deus. E Deus manda que você vá, que você tire este peso do coração. E para finalizar, este estudo sobre uma versão fala sobre a ira, eu vejo muito mais esse ensinamento aqui como a ira que propriamente o mandamento de não matar, porque até chegar ao homicídio tem todo um intercurso. Mas para finalizar, o Senhor fala, olha, a partir do versículo 25: quando você e seu adversário estiverem a caminho do tribunal, acertem logo as suas diferenças. O que o Senhor Jesus está dizendo? Olha, na nossa caminhada, é claro que aqui o Senhor Jesus está usando uma história, uma metáfora, um fundo, para dizer, na nossa caminhada, na nossa trilha, na nossa peregrinação, tudo o que acontece é urgente, é imediato. Você não sabe o que vai acontecer amanhã, daqui a poucos instantes. Se alguém tem alguma coisa contra você, não espere amanhã. É o que o Senhor Jesus está ensinando aos seus discípulos, é o que o Senhor está ensinando à sua igreja. Na questão da ira, da mágoa, da raiva, não espere amanhã, não espere daqui a 10 minutos, a 20 minutos, não, acerte as contas já. E aqui ele usa a história do litígio, ou seja, se alguém tem alguma coisa contra o outro, o sujeito que está sendo ofendido, ele vai procurar um juiz, ele vai procurar a reparação. E o Senhor Jesus está dizendo o seguinte: olha, o juiz maior é Deus. E aí, meus irmãos, eu levo eu fico pensando e faço a minha reflexão, e quero que você faça também. Muitas vezes nós pecamos, nós iramos e nós colhemos e nós alimentamos a mágoa, a ira, porque muitas vezes nós não temos o temor de Deus no coração. Esta é a verdade. Nós não temos a capacidade de pensar que Deus pode nos corrigir. Deus corrige porque Ele nos ama, Ele é o nosso Pai. E diante da ira, o Senhor fala que o próprio Senhor Jesus Cristo vá e se conserte com o seu próximo, o qual você tem uma coisa, um acerto com ele. Antes que a caminhada termine. Não espere a caminhada terminar. A advertência aqui é esta: enquanto nós estamos caminhando, nós estamos a tempo de sermos corrigidos, de nos arrepender,
É muito melhor se arrepender diante do próximo, voltar ao relacionamento de novo. Não é gostoso? Você vai te livrar deste peso do seu coração, e o Senhor coloca aqui no mesmo patamar, meus irmãos, de que irá, de que alimentar mágoa, do que desejar o mal, de que desprezar outro, tem o mesmo peso de matar alguém. Então que nós levemos a sério, e que este ensinamento do Senhor Jesus, que ele fala, olha, a sua justiça tem que exceder a dos fariseus, e nós como crentes somos advertidos nesta noite, que a nossa justiça tem que exceder a dos fariseus e dos escribas e dos religiosos. Às vezes nós até apontamos, olha, os fariseus eram hipócritas. Muitas vezes nós estamos sendo muito mais hipócritas ainda, porque nós temos o conhecimento da palavra, nós temos o conhecimento da lei, nós temos o conhecimento da interpretação do Senhor Jesus. Então que você possa levar esta palavra a sério, e que você tenha ter cuidado. Esta palavra vale para mim. Eu tenho ter cuidado com a mágoa, com a ira, e não deixar este sentimento prolongar, não deixar ele corroer o meu coração, e muito menos corroer o coração do meu próximo, daquele a quem eu ofendi. Vamos orar, que Deus aplique esta palavra no seu coração, meu irmão e minha irmã. Paizinho querido, muito obrigado pela tua palavra, muito obrigado pelo que o Senhor Jesus deixou para nós, que nós possamos levar a sério de que se irá, que a gente alimentar a mágoa, de que a gente deixar esta raiz de amargura criar lugar no nosso coração, é pecado, e é pecado contra ti. A tua palavra nos ensinou que nós não devemos alimentar e nem deixar que esta mágoa ela suba aos estágios mais altos, e de que nós sermos hipócritas diante de ti, em querer cultuar a ti, sendo que nós temos pendências de mágoa e não nos acertamos. Meu Deus amado, pelo que a tua palavra também nos chama a atenção, que na nossa caminhada terrenal nós temos diante de ti lutar contra o pecado e acertar a nossa vida e viver como discípulos de ti até o último instante. Ajude-nos, Senhor. Ó Deus, socorre-nos nesta hora, em nome de Jesus que te pedimos e agradecemos. Amém.